Glória a Deus, gente. Bom dia. Nós estamos vivendo um fim de semana muito poderoso, especial, porque estamos celebrando as 72 horas de oração. Amém? Amém? Está fraco demais. Amém, gente? Você já passou na sala de oração? Se você não passou ainda, você tem a oportunidade de hoje, acabou o culto, vá ali na sala de oração, ore ali um pouco, segue seu pedido, agradeça ao Senhor, mas faça parte desse mover, faça parte dessa intenção da igreja de orar, né? A palavra de Deus vai nos aconselhar, vai nos orientar sobre a importância da oração, e nós queremos incentivar você a viver isso na prática. Nossas 72 horas começamos na quinta-feira e não paramos até lá, tem um povo orando ali sempre, na madrugada, de manhã, de noite, de tarde, e você pode fazer parte disso, em nome de Jesus. Irmãos, abram suas Bíblias, ou acompanhem a projeção lá no livro de Ageu, livro do profeta Ageu, um dos profetas menores, Ageu capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, Ageu 1, a partir do versículo 1 até o versículo 12. E a palavra de Deus diz o seguinte, você achou, amém? Ô misericórdia. A palavra de Deus diz o seguinte: no segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte e tragam madeira. Construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu os dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Declara o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Que Deus abençoe esse momento, a sua palavra, né, aos nossos corações. Irmãos, Ageu é o segundo dos profetas menores, o segundo menor dos profetas menores. E uma curiosidade, né? Por que chamamos de profetas menores? Não é porque eles eram pequenininhos, né? Mas porque as obras deles foram obras pequenas, obras curtas, né? Ageu tem 2 capítulos. Ageu se levantou para profetizar em um momento muito interessante, muito preocupante da vida do povo de Judá. Ageu foi usado para encorajar o povo a reconstruir o templo, que havia sido destruído por causa de Nabucodonosor, que tomou Judá, né, tomou o reino do sul.
o reino do norte, as 10 tribos, foi tomado pela Síria, e depois de um tempo, o reino do sul, constituído por 2 tribos, Judá e Benjamim, foi tomado por Babilônia. O povo passou 70 anos na Babilônia, depois voltou. Quando voltou, encontrou Jerusalém, Judá em ruínas, e o templo também em ruínas. E o que era o templo? O templo, na verdade, era o local onde o povo se encontrava com Deus. O templo era o símbolo onde havia ali a presença de Deus. Então, para que o povo adorasse a Deus, tivesse um relacionamento com Deus, sacrificasse, pedisse perdão, precisava do templo. Só que quando o povo chegou em Jerusalém, eles viram o templo em ruínas, começaram a reconstruir o templo, mas devido a algumas circunstâncias, a perseguição dos samaritanos, seus inimigos diretos ali, era um povo mestiço, eles pararam a obra, deixaram a obra inacabada. Os judeus, eles pareciam ter aceitado, os acontecimentos, e decidiram continuar viver em suas vidas. Está difícil mesmo, a obra está cara, os samaritanos não deixam, a gente tem tanta coisa para fazer, é filho na escola, é aluguel para pagar, é IPTU, é meu trabalho, é faculdade, tenho problema, quer saber? Deixa eu cuidar da minha vida. George Robinson é um teólogo muito famoso, diz o seguinte, que a apatia tomou o lugar do entusiasmo, e o afã de ganhar dinheiro absorveu o povo como seu interesse pessoal ou principal. A grande verdade é que, nesse tempo, o povo que era o povo de Deus, e a palavra aqui de Ageu fala para eles assim, Deus fala através de Ageu, vocês lembram por que vocês estão nessa situação? Porque vocês pecaram, porque vocês se afastaram de mim, porque vocês viraram as costas para mim, e aí eu usei Nabucodonosor, a Babilônia, para dar uma lição em vocês, e agora vocês voltaram para a terra de vocês, porque eu prometi isso a vocês. Jeremias profetiza para o povo, fala assim, em 70 anos vocês vão voltar, e eles voltam. Só que quando eles voltam, começam a reconstruir o templo, e reconstruir o templo significa o quê? Reconstruir o local de adoração, o elo, a ligação com Deus. Só que eles param no meio do caminho, eles ficam paralisados, apáticos, numa verdadeira paralisia espiritual, inertes, não estavam mais vibrantes com o seu relacionamento com Deus, não estavam mais querendo o serviço na casa do Senhor, estavam frios, olhando mais para as suas próprias vidas do que para aquilo que eles tinham com Deus. E foi com o propósito de libertá-los dessa paralisia que Ageu se levantou, que Deus incomodou Ageu, e ele vem com uma pregação poderosa, e profetiza sobre o templo, e também você vai ver no livro de Ageu, sobre o reinado de Davi, ou seja, a promessa que Deus falou, Davi, ou a casa de Davi, vai continuar reinando. Por quê? Você sabe muito bem que Jesus é da linhagem de Davi, era uma promessa que Deus tinha feito, da linhagem de Davi, o reinado nunca sairá, e Jesus veio, é o rei dos reis, foi chamado de o filho de Davi, e reina hoje, reinará para todo sempre, amém? Jesus. Mas nesse momento, Ageu ajuda o povo a fazer uma comparação, entre o aqui, o tempo que eles estavam vivendo, e o lá, aquilo que viria, o Messias que chegaria. Ele ajuda o povo a perceber aquilo que era passageiro. A construção era algo importante, mas iria passar, em relação àquilo que era eterno, o Cristo glorificado. Ajuda o povo a entender o hoje, em relação à casa de adoração. Nós estamos aqui, nossa casa de adoração, mas a grande verdade é que o amanhã virá, nossa morada celestial eterna. Mas há uma importância de entendermos qual é o nosso momento, e como está a nossa condição espiritual. Deus não estava falando aqui para pessoas que não o adoravam, pessoas que não professavam Deus como seu único suficiente Salvador, como seu rei. Não, Deus estava falando para o seu povo, com a seguinte preocupação: vocês estão paralisados espiritualmente,
Vocês estavam bem, começaram bem, mas vocês pararam no meio do caminho. Vocês não estão dando o mesmo valor que estavam no início, ou que deveriam dar. Vocês não estão aumentando o fogo, não estão se aproximando mais, não estão desejando mais. Vocês estão se preocupando com outras coisas, estão se distraindo e focando para outros lugares além da meta que eu tenho colocado para vocês. Irmãos, nós temos uma tendência, e lá em Romanos 8:5, Paulo vai nos alertar para alguma coisa muito importante. Quando nós estamos nos importando mais com coisas carnais, com coisas que são deste mundo, e entenda bem, não do mundo que Deus fez para a gente, né? Praia, um passeio, um teatro legal, né? Uma caminhada, não, com coisas que o mundo nos oferece, que alimentam a carne, nós nos inclinamos para as coisas da carne, como Paulo fala em Gálatas 5, né, sobre os frutos da carne. Mas lá em Romanos 8:5, Paulo fala, aqueles que se inclinam para as coisas, para aqueles que são espirituais e buscam o Espírito, se inclinam para as coisas espirituais. E hoje eu quero falar com você um pouco sobre isso, sobre como eu e você precisamos avaliar nossa condição espiritual e superar uma possível paralisia espiritual, porque talvez você seja alguém que tem Deus, que tem Jesus, que vem à igreja, mas na verdade você está paralisado, você não avança mais, a sua vida, a parte espiritual da sua vida está estagnada, assim como estava desse povo. E eu gostaria de propor essa mesma reflexão para você hoje, para nós tomarmos decisões aqui e vivermos um avanço em nossa vida espiritual e nas coisas que Deus tem para nós. Aqui nesse texto, Ageu fala sobre a construção do templo, mas nós também estamos construindo um templo. Qual o templo que nós estamos construindo? Apenas esse aqui? Não, nós somos o templo do Espírito Santo, e nós precisamos nos preocupar, como é que está o templo? Será que você, o templo do Espírito Santo, eu sei que tem alguns aí que já estão sem telhado, né? O negócio está ficando feio aí, ó, está sem telhado, o telhado está branquinho ali de neve, né Hugo? Tem uns aí que a casa está um pouco gordinha, né? Está um pouco grande, a casa está magrinha. Não estou falando desse exterior não, que é importante também, mas como é que está a parte espiritual do seu templo? Será que está bem pintada? Será que está com rachadura? Será que você não está com a sua casa, seu templo espiritual, e os alicerces eles estão a ponto de ruir? As colunas? Nós precisamos nos preocupar se realmente estamos com a nossa vida espiritual avançando ou estamos de forma paralisadas, estagnadas, quando falamos sobre essa questão. Por isso, em primeiro lugar, para superar a paralisia espiritual, avalie as suas prioridades. Os versículos 2 e 4 dizem o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O povo estava falando, não, ainda não é tempo não, tem coisa mais importante para fazer. E aí Deus fala assim: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Ou seja, o povo tinha interesses pessoais, queria botar lá seu porcelanato no chão, né, da sala, trocar a lareira, queria ajeitar ali a área da piscina, queria um salão de jogos em casa. E Deus fala assim: esse é o momento? A minha casa está destruída, o nosso relacionamento não está em dia, o local onde nós nos encontramos não existe. É hora de você pensar em coisas que não vão garantir o seu sucesso, ou é hora de você pensar naquilo que é vital para a sua existência? Deus perguntou ao povo como é que eles poderiam viver com tanto luxo enquanto a casa deles estava em ruínas. O templo era o símbolo do relacionamento, era onde eles encontravam com o Senhor, e ao invés de se preocuparem com isso, eles estavam mais preocupados com as circunstâncias das suas vidas. A prioridade deles não estava no relacionamento com Deus, mas em suas vidas e nas suas coisas materiais.
e acabaram escolhendo a parte errada, acabaram dando valor àquilo que era menos importante. Tem um episódio na Bíblia muito famoso, que você já deve ter ouvido falar. Jesus está onde? Na casa de Maria e Marta. E aí Marta, muito prestativa, ela não estava fazendo algo errado, pecado, ela estava querendo servir ao Senhor. Mas Jesus chega para ela e fala assim: Marta, dá uma olhadinha aqui, olha a sua irmã. E Marta estava reclamando da irmã, falou assim: poxa, estou aqui, já lavei louça, já fiz bolo, já fiz a feijoada, já estou aqui, olha, passei pano no banheiro, e Maria está aí contigo, Senhor, está aí sem fazer nada, só olhando para o Senhor e te ouvindo, manda ela vir aqui me ajudar. E Jesus fala para ela assim: Marta, Maria escolheu a melhor parte, fica calma, há tempo para todas as coisas, você precisa fazer isso, mas não agora. Agora é a hora de você aproveitar aquilo que está saindo da minha boca, agora é a hora de você aproveitar a minha presença, agora é a hora de você ter relacionamento íntimo comigo, essa é a melhor parte. Irmão, será que nós estamos realmente escolhendo a melhor parte, que é estar com Jesus no nosso dia a dia? Porque talvez Jesus esteja sendo um programa de fim de semana para a gente. Talvez Jesus esteja sendo alguém que a gente se encontra só aos domingos. Talvez Jesus seja aquela pessoa querida, amada, que você tem saudade, que você, quando amanhece domingo de manhã, fica feliz porque vai encontrar com Ele na igreja. Mas durante a semana você não encontra com Ele. Durante a semana você não percebe a presença dEle, não valoriza, não investe tempo com a presença do Senhor. Se a gente não envolve Jesus em tudo aquilo que a gente faz durante a semana, muito provavelmente Ele está longe ou fora de você. E é muito simples, é muito fácil a gente perceber isso. Você pode fazer fazer uma análise dessa semana, de segunda para cá. Você começa a responder as seguintes perguntas: quanto tempo você dedicou à oração e Bíblia? Segundo, quando você foi tomar alguma decisão no seu dia a dia, você perguntou a Jesus antes? Terceiro, você se preocupou se quando estava fazendo alguma coisa, estava obedecendo ou não ao Senhor? Quarto, você se importou em honrar, em valorizar, em dar glórias ao Senhor em cada conquista que você teve nessa semana? Quinto, quando você estava conversando com alguém que não conhecia Jesus, você se importou em falar para essa pessoa sobre Jesus? Eu poderia continuar fazendo várias perguntas aqui. Eu tenho uma filha novinha aí, vai fazer 2 meses amanhã, e é uma novidade, e aí com todo mundo que eu converso, eu falo: tive uma filha, está com 2 meses, ela está dormindo bem, não está, mama bastante, e não sei o que, suja a fralda, é o normal, mas é novidade para mim, eu estou feliz com isso, quero contar para as pessoas. Por quê? Porque é algo que está borbulhando no meu coração. Será que Jesus está assim na sua vida? E não adianta você falar assim: pastor, você não sabe a vida que eu estou levando. Não adianta você falar: poxa, tantos problemas, é tanta correria, são tantas coisas para me preocupar, porque esse texto trata exatamente sobre isso. Deus está perguntando para você: acaso é tempo de você se preocupar primeiro com essas coisas e deixar o meu relacionamento contigo de lado? É tempo de você se preocupar com seus problemas primeiro, ao invés de me buscar primeiro? Maria escolheu a melhor parte, tinha coisas para fazer em casa, mas estar na presença do Senhor é a melhor parte. Nós não conseguimos tempo, dinheiro ou disposição para fazer tudo aquilo que a gente quer, ou ter tudo o que queremos, sem investirmos tempo nisso. Claro, temos que trabalhar, mas às vezes nós precisamos, na nossa vida, no cotidiano das nossas vidas, fazer escolhas. Você, por exemplo, há situações em que você precisa deixar de sair para comprar um remédio. Apertou, foi no médico, a doença, o antibiótico é caro, R$400 o remédio, e aquela pizza do fim de semana, aí, não vai dar para sair mais não,
Pô, tem que comprar um remédio carão aqui. Você não faz assim às vezes? Já viveu isso? Ou então você olhou assim, ó, meu bem, aquela viagem que a gente estava programando para as Maldivas, não vai dar, vamos ter que ir para Búzios mesmo. Vamos ter que ir para Arraial. É bonitão também, né? Parece Maldivas. Vamos ter que ir para Arraial, ficar na casa do amigo. Tem um quartinho lá, a gente... Por quê? Porque o orçamento apertou. Nós não vamos poder trocar de carro. Por quê? Porque a mulher falou que quer trocar a geladeira. Isso acontece na tua casa? Prioridade. Não é verdade? Ó, prioridade. Colégio aumentou. Eu quero manter meu filho nesse colégio que é bom. Então eu tenho que tirar alguma coisa do orçamento. Isso é normal. Acontece. Isso acontece em nossas vidas e a gente percebe claramente. Mas será que Deus, será que Jesus, será que a nossa vida espiritual também entra nessa análise de prioridade nas nossas vidas? Você quer ver um negócio? Você fala assim, olha, não estou tendo tempo de buscar o Senhor. Meu irmão, acorda mais cedo. Acorda meia hora mais cedo. Se for uma prioridade para você, você vai adequar na tua agenda. Não estou tendo tempo de ler a Bíblia. Ceia da noite, vai dormir mais tarde. Quantas noites de repente já passou aí na noitada? Passou jogando, passou brincando, passou, quem gosta de música, de filme, passou maratonando uma série. Vai ler Bíblia. Nós não podemos dar desculpa, na verdade nós não damos prioridade. E quando nós não damos prioridade, é um sinal de que a nossa vida espiritual está paralisada, assim como a desse povo estava. Nós estamos, por exemplo, nessa campanha do templo aqui, e é claro, eu não estou falando que a sua vida espiritual está ligada a uma oferta para um templo, diretamente, mas indiretamente, será que entra na sua prioridade e fala assim, calma aí, pô, é a casa de adoração onde eu vou todo domingo, eu vou investir. Como o pastor Leandro muito bem falou, poxa, você sai daqui hoje, vai almoçar, você gasta às vezes R$200, R$50, R$300, você poderia falar assim, não, vou comer um miojo hoje e vou ofertar na igreja. Ué, não é verdade? Miojo está quanto? R$2, R$3? Ué, irmão, você nunca fez isso para comprar uma outra coisa, não? Você nunca fez isso para poder fazer uma viagem? Você nunca fez isso para poder alcançar um objetivo seu, não? Eu já fiz. Eu lembro que quando eu estava para casar, aí eu viajava, né? Eu era militar da aeronáutica, eu viajava bastante. Aí meus amigos me zoavam para caramba. Que aí, enquanto o pessoal comprava comida boa para comer de noite, eu comprava miojo. Aí ele falava assim, pô, tu é muito pão duro. Eu falei, não é você que está pagando a festa de casamento? Eu tenho um salário fixo, irmão. Eu tenho que fazer dinheiro brotar de algum lugar. Tem que sacrificar. Alguns vão vender trufa, né? Vão vender trufa, que eu vou casar, né? Por vida vitoriosa aí, ó, pessoal, vou vender brigadeiro. O dinheiro tem que brotar de algum lugar. Um sacrifício. Será que para ofertar um valor na igreja, para uma campanha, você não consegue perceber isso? Poxa, eu vou me sacrificar também. Não é deixar de pagar aluguel, não é deixar de pagar a escola do filho, plano de saúde, não. Mas às vezes um lanche no McDonald's que você deixa de comprar, você oferta na igreja. Priorização. O mais importante não é a construção do templo físico, mas é a construção do templo espiritual. E aí, quando a gente percebe que o espiritual está sendo construído, a nossa vida está avançando, eu quero mais de Deus, eu entendo as prioridades que vêm de Deus, aí as atitudes externas, elas começam a mudar. Você começa a ter outros comportamentos, pressões, as exigências, expectativas e compromissos, todos nós temos, e eles nos atacam todo dia. Faça isso, esteja lá, termine isso, olhe o prazo, você é responsável. Todo mundo vive isso, família, amigos, patrão, escola, igreja, associações, tudo. Os boletos. Nós estamos na corrida da vida, é assim mesmo.
Isso é normal para todo mundo. Às vezes você se vê em meio a coisas que são urgentes, imediatas, tem que fazer. Só que o que Deus está falando é o seguinte: antes daquilo que você acha que é urgente, é imediato, humano, material, tem algo que é vital. Não é urgente não, é vital. É como se você entendesse assim, ó, se não tomar esse remédio, vai morrer. E tem muita gente, né, que acorda só quando o médico fala, ó, se não passar a caminhar, acabou para você. Não é isso? Se não passar a correr, um exercício, comer bem, né, Leninha? Se não passar a se alimentar bem, ó, já pode fazer o plano funerário. Aí a pessoa acorda, vira até atleta, triatleta. Não vou morrer nada? Mas a vida espiritual é assim. Deus está falando, ó, se não avançar, se não mudar, se as prioridades não mudar, você vai morrer. Você já está morrendo e você não está percebendo. Nós precisamos estabelecer aquilo que é verdadeiramente importante para nós. Frequentemente nossas ações desmentem nossas palavras. Nós cantamos, nós dizemos que Deus é o mais importante, nossa vida está no Senhor, que aquilo que mais queremos é a presença do Senhor, que não queremos sair da presença do Senhor, mas na prática, nós o colocamos em última posição, e de repente em nenhuma posição das nossas vidas. Imagina nossos filhos, vem você aqui na igreja, levantando a mão, declarando coisas lindas ao Senhor, em casa você é uma pessoa totalmente diferente, no seu trabalho você é uma pessoa totalmente diferente. Por isso, nós precisamos mudar essa realidade. Que a sua primeira atitude do dia seja de se relacionar com o Senhor. Acordou? Fala com Deus. Passa um tempo com Ele, 5 minutos, 10 minutos. Que as suas primeiras palavras sejam para o Senhor, seus primeiros pensamentos, que seus planejamentos tenham antes passado pela consultoria do céu. Quem sabe a importância disso, paga, né? Você tem um plano de negócio, poxa, vou procurar uma consultoria, né? Alguém que tenha uma expertise nesse negócio, alguém que vai me orientar, planejamento orçamentário, será que o negócio está legal? O público-alvo, a demanda tem aqui para esse local aqui, poxa, o aluguel está barato, está dentro do orçamento, o meu livro caixa aqui vai ficar bem organizado. Você se preocupa tanto porque é o teu dinheiro. Poxa, eu vou comprar um apartamento, será que o investimento é bom? Será que o local, caramba, tem o playground embaixo aqui, vai fazer barulho? Ó, aqui enche, essa rua é complicado, o metrô está longe. A gente não pensa nisso? Planejamento. A gente precisa de conselhos. É a mesma coisa. Quando nós vamos planejar a nossa vida, nós precisamos da consultoria que só o Senhor pode dar para a gente. Cada ação de nossas vidas precisa passar pela avaliação da consultoria do céu. Não deixe sua vida espiritual paralisada, meu irmão, minha irmã. Escolha a melhor parte e busque intensamente o Senhor. Agora, deixa eu te dar um conselho. Peça ajuda. Pede ajuda. Você vai sair daqui hoje, e aí, talvez você vai falar assim, como é que eu faço isso, pastor? O propósito da mensagem de hoje não é te explicar como fazer isso, mas você precisa de ajuda. Você precisa saber como é que faz um devocional, você precisa saber como ler a Bíblia, você precisa saber, poxa, bota um louvor, eu escolho um local, sabe? Tem ali um ritualzinho. Eu, por exemplo, gosto. Eu boto um louvor primeiro, aí canto as 2, 3 músicas que eu gosto, às vezes escuto uma música aqui que eu gosto, né? Uma música aqui do domingo que, pô, mexeu no meu coração. Cara, vou escutar essa música no meu devocional na semana. E aí depois que eu oro, depois que eu louvo, eu oro. Aí eu peço a Deus pela minha vida, agradeço, intercedo e tal. Aí depois eu vou para a Bíblia. Antes de ler a Bíblia, eu faço uma oração. Espírito Santo, ilumina a minha leitura, por favor. Eu quero ouvir o Senhor. E aí eu leio a Bíblia e Deus fala comigo. Às vezes, eu faço isso em 20 minutos.
Às vezes eu faço em 2 horas, porque eu leio a Bíblia, caramba, que negócio legal, começo a escrever, começo a interagir, começo a pesquisar. Mas é do jeito que eu faço. Mas talvez você não saiba fazer dessa forma, não consiga, peça ajuda. O que não pode fazer, não pode acontecer é você chegar amanhã, mas eu bem queria, né, buscar Deus intensamente, mas eu não sei como. Eu bem queria viver uma vida que eu coloco Jesus como prioridade, mas não sei como, peça ajuda. Por isso a gente tem nossas células, temos a liderança da igreja, temos nossas reuniões, peça ajuda, coloque em prática, seja alguém que busque intensamente o Senhor. Segundo lugar, para superar a paralisia espiritual, perceba se não há alguma semeadura com pouco retorno em sua vida. Essa é boa, hein? Perceba se não há alguma semeadura com pouco retorno em sua vida. Versículo 6 diz assim: vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Já aconteceu isso contigo? Pastor, eu ganho muito dinheiro, mas eu não vejo dinheiro. Pastor, eu trabalho igual um condenado, mas eu olho por mês assim, caramba, não pude comer nem um pão com mortadela com a minha esposa. Não tive um momento assim de caminhar na praia. Eu moro a uma quadra da praia, mas nunca, faz muito tempo que eu não ando na praia, vendo ali as ondas do mar. Pastor, eu trabalho o ano todo, quando eu quero fazer uma viagem, só dá para ir em Madureira. Pastor, abri um negócio, botei dinheiro, fali. Já tive 5 sócios, já tentei 10 negócios, já tentei de tudo, mas as coisas não funcionam, pastor. Como é que é isso? Quanto mais arduamente eles trabalhavam para si mesmos, menos tinham, porque ignoravam o princípio do avanço da vida espiritual. E Deus já tinha declarado isso para eles, lá em Deuteronômio 28, 15, Deus fala assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e estatutos, que hoje lhes dou, todas estas maldições virão sobre vocês e os atingirão. Aí, o capítulo 28, tem uma série de maldições, e um ensino interessante aqui: maldição, gente, só vem de Deus, tá? Diabo não joga maldição na gente, maldição só vem de Deus. Por isso não tem esse negócio assim, o diabo está me amaldiçoando. Não, quem amaldiçoa é Deus mesmo, e Ele amaldiçoa quando a gente obedece, quando a gente vira as costas para Ele, desobedece quando a gente vira as costas, quando a gente está num caminho ruim. E aí Ele fala o seguinte, é uma ferramenta para você acordar, para você entender que está longe de mim. Aí lá no versículo 38, ele diz assim: vocês semearão muito na sua terra, mas colherão bem pouco, porque os gafanhotos devorarão quase tudo. Deuteronômio é o livro que Moisés ali passa para o povo, né? Moisés, tem outros autores também, um compilar, antes deles entrarem na terra prometida. Uma geração tinha passado, eles não entraram, lembra lá, os 12 espias, 10 não quiseram, só 2, Josué e Caleb, 40 anos passaram no deserto, uma geração passa, então eles chegam novamente, e aí eles repetem todas as orientações para o povo, e Deus lembra para eles, se vocês me seguirem, vai ser só alegria, vai ser um tempo bom demais, mas se vocês não me seguirem, desobedecerem, muitas coisas vão acontecer, porque eu vou fazer com vocês, e uma das coisas é essa: vocês vão semear, vocês vão plantar, vocês vão trabalhar, mas vocês vão colher muito pouco, porque eu vou fazer isso com vocês, eu vou permitir que o devorador pegue quase tudo de vocês, porque vocês estão na contramão, vocês estão no lugar errado. Irmãos, nesse ano eu cheguei numa empresa de um irmão da nossa igreja lá dos Estados Unidos. Aí falei para ele assim, os 2 irmãos, mesmo negócio os 2, falei para ele assim: rapaz, você tem que seguir a Jesus, cara. Ele já tinha uns 2 anos que tinha uma empresa aberta, e
aquele negócio de se pagar, sabe? Aí tem que colocar dinheiro de outro lugar para cobrir e tal, aquele manejo assim, mas a empresa não decolava. Eu falei assim, você tem que seguir a Deus, cara. Você tem que colocar a tua vida no altar, você tem que ler Bíblia todo dia, você tem que orar, você tem que estar na igreja, você tem que cuidar do teu casamento, você tem que ter a vida espiritual em dia, cara. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Aí isso foi mais ou menos em fevereiro. Em março aconteceu um negócio lá, ele trabalha num ramo de carro, né, com certa carro que é granizo, né, chove granizo, aí tá, choveu em março. Essa semana mesmo eu falei com ele, falei, aí, como é que tá? Ele falou, pastor, não para de chegar carro. A chuva foi em março, nós estamos em novembro, não para de chegar carro. Eu falei assim, é daquela chuva de março? É daquela chuva de março. Não para de chegar carro. Aí eu falei, você sabe por quê, né? Porque você agora está com a tua vida no altar. Você está há 2 anos, outras chuvas aconteceram, mas você nunca viveu essa prosperidade que você está vivendo hoje. Porque você estava semeando, investindo, mas a sua vida não estava no altar. Agora que a sua vida está no altar, você semeia até menos do que você semeava antes, mas está colhendo muito mais. Porque você agora está com a sua vida espiritual avançando. Nós precisamos olhar para nossas vidas e falar assim, calma aí, tem muito esforço aplicado aqui, aplicado e não está tendo retorno. Tem algum problema. Certa vez eu vi um empresário falando assim, alguém perguntou para ele, qual é a chave do sucesso para prosperar? Ele falou assim, olha, a gente tem que saber perder. Ué, não é saber ganhar não? Não, antes de saber ganhar a gente tem que saber perder. Porque a gente como empresário, a gente investe, e a gente tem que saber o seguinte, não, esse investimento não está bom, deixa eu parar de investir aqui e investir em outro lugar. Não, esse ramo aqui não está legal. Não, essa loja nesse local não está bom, tem que mudar. Tem que sair rápido, porque senão eu perco muito dinheiro. Eu tenho que analisar e falar assim, aonde a semeadura não está dando certo, então eu tenho que parar de semear. Isso para o meio empresarial, né? Mas quando a gente está falando da vida espiritual, da nossa vida como um todo, nós temos que aprender a perder também, no sentido de avaliar o seguinte, será que não tem alguma coisa errada? Porque eu estou semeando, eu sou de Deus e eu não estou colhendo? Eu tenho que avaliar, tem alguma coisa errada, eu estou semeando muito, mas eu não estou colhendo na proporção que eu deveria colher. Agora, se colocarmos Deus em primeiro lugar, a garantia, Mateus 6,33 diz o quê? Se colocarmos Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, no mínimo, as nossas necessidades mais profundas, Ele vai garantir. Perrengue eu não vou passar. E a garantia que Deus nos dá ainda, é que se nós realmente tivermos um avanço espiritual, nós vamos ter a capacidade de semear e colher a 30, 60 e a 100 por 1. Semear na vida de pessoas, semear em terra fértil, semear na igreja, semear na nossa vida espiritual, semear num trabalho, numa empresa, num estudo. Por quê? Porque minha vida espiritual está avançando, eu estou com um olhar espiritual, eu estou inclinado para as coisas espirituais, eu estou colado com Jesus, eu estou pedindo aquilo que Jesus quer para mim, vai dar certo. Se a gente colocar Jesus em qualquer outro lugar, que não seja o primeiro lugar das nossas vidas, nossos esforços serão fúteis atitudes, pensando em cuidar de nós mesmos, mas tendo muito pouco retorno. E aí talvez você fale assim, pastor, eu até estou indo bem, mas minha vida espiritual não está muito legal. Irmão, você poderia estar muito melhor. Talvez você já estaria muito mais à frente, muito mais coisas já teriam acontecido com você. A palavra de Deus diz aqui, fala sobre o cereal, sobre as uvas, sobre o vinho. Essas coisas eram importantíssimas para a colheita de Israel, para a subsistência deles, para o sustento. O povo dependia dessa provisão, mas o resultado deles era ruim, porque eles não estavam ligando para aquilo que era mais importante, a vida espiritual deles, o relacionamento com Deus, o templo, onde eles se encontravam com Deus, para buscar o Senhor. Irmãos, há alguma área da sua vida, em que você tem se esforçado muito, mas não tem tido retorno? Não pensa só em dinheiro não, talvez no casamento mesmo.
talvez um relacionamento com o filho, talvez é na alegria de vida que você não tem. Às vezes a conta bancária está até boa, mas você não vê propósito. Tem alguma coisa que você está investindo assim, tempo, dinheiro, recurso, inteligência, esforço, seu emocional, mas não está tendo retorno. É hora de você avaliar. Será que a minha vida espiritual está em dia? Será que eu estou colocando Deus em primeiro lugar? Será que eu estou realmente avançando? Será que realmente eu sou uma pessoa que está indo sempre avante, crescendo com Deus? Irmão, fala um negócio para vocês, irmãos. Tem gente que está dando muita cabeçada na vida, está sofrendo há muito tempo, sabe a resposta porque está sofrendo, mas também não está conseguindo sair desse buraco. Peça ajuda. Tem gente que já está há 30 anos sofrendo com um casamento ruim. Tem gente que está com filho aí, já desistiu. Esse filho não presta, deixa ele para lá. Tem gente que já está, sabe assim, não aguento mais esse negócio. Minha vida profissional é ruim mesmo. Eu não sou bom para os estudos. Você talvez esteja já desistindo, largando de uma coisa que nem quer mais semear, porque não teve retorno. Peça ajuda. Talvez você esteja semeando erradamente. Talvez você esteja tendo atitudes erradas. Talvez você está com as suas prioridades erradas. Talvez você está com a sua vida espiritual paralisada. Avalie se Deus não está em primeiro lugar, se você está em obediência, se está servindo corretamente, se não há pecado em sua vida, se sua vida espiritual não está realmente estagnada. Mude o cenário, se preocupe primeiro com o relacionamento com Deus e semeie sementes que o Senhor te dá em terrenos que Ele vai te mostrar. E em terceiro lugar, terceiro e último, para superar a paralisia espiritual, decida temer o Senhor. Tema ao Senhor. E temendo ao Senhor, decida praticar imediatamente a palavra do Senhor na sua vida. Versículo 12 diz o seguinte: Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Irmãos, o povo só começou a reconstruir o templo 23 dias após a mensagem de Ageu. Só que quando a gente fala assim, 23 dias, parece até que foram muitos dias, né? Mas foi a resposta mais rápida que o povo de Israel deu quando um profeta chamou a atenção deles na história do povo de Israel. 23 dias, ele fala assim, vamos obedecer. Outros povos, né? Você vê quando Jonas foi profetizar ali sobre Nínive, foi imediatamente, né? Mas Israel sempre demorava. Israel era lento. Israel, como o próprio Deus diz, ele era obstinado, né? O povo era obstinado, o povo difícil. Você vai hoje em Israel, você vai lá, o povo judeu é um povo complicado, briguento, é um povo lá, eles brincam que pode tirar tudo do carro do judeu, mas tem que ter buzina, porque é o povo para reclamar. É um povo complicado, obstinado. Mas nesse episódio aí, em 23 dias, ele fala assim, vamos obedecer, vamos mudar esse cenário, vamos reconstruir esse templo. Raramente a palavra de um profeta produziu uma resposta tão rápida. Tiago vai falar na sua carta, no seu livro, dizendo o seguinte: não sejam ouvintes apenas da palavra do Senhor, mas praticantes. Paulo, quando lá em Atos 17, ele está em Bereia, ele faz um elogio aos cristãos de Bereia. Sabe o que ele fala? Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. E olha que Tessalônica, se você vai ler o livro de Tessalônica, a carta, Paulo elogia muito os tessalonicenses. Ele fala, vocês são bons de verdade, hein? Paz, ele chega a falar o seguinte: aonde vocês chegaram falando do evangelho, eu não preciso falar mais nada. Esse é o de Tessalônica. Só que quando eles falam para o de Bereia,
Ele fala assim, ó, eles eram mais nobres, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se era verdade o que eles anunciavam. Você está entendendo aqui? Você está hoje no dia 17 de novembro, no culto da manhã, aí tem o pastor Vinícius aqui pregando para você. Sabe que se você fosse bereano, sabe o que você faria? Você iria para casa, almoçaria, né? Ou ia para um restaurante, aquele almoço e tal. Quando chegasse em casa, ia pegar a Bíblia e falar assim, deixa eu ler o livro do profeta Ageu para saber se o pastor Vinícius não falou besteira. Deixa eu ver essa história aqui direito. Agora eu quero ler esse negócio, já que ele pregou sobre Ageu, eu quero saber quem foi Ageu, eu quero saber dessa profecia aí, deixa eu ler o texto, porque o culto está até gravado, eu vou ler o texto, vou ver a mensagem de novo, vou meditar, vou captar certamente aquilo que ele falou, aquilo que Deus tem para mim, e eu vou examinar esse negócio. Era isso que o povo fazia de Bereia. E aí? Não quer fazer isso também não? Não aceita esse desafio não? Ageu tem 2 capítulos. Você chegar hoje em casa e falar assim, eu vou ler os 2 capítulos de Ageu, eu vou ler o livro de Ageu hoje, e vou tirar onda amanhã no trabalho. Aí, ontem eu li um livro. Né? Poxa, estava com uma dificuldade de ler danado, mas aí, ontem eu li um livro todinho. Comecei ontem e terminei ontem mesmo. Li o livro, qual o livro? Livro de Ageu. Aí a pessoa talvez não sabe, deixa ela sem saber. Agora, se ela perguntar, mas quantas páginas tem? Aí tu se lascou. 2 páginas só. Mas lê um livro. É assim que começa. Passos pequenos. Mas Paulo fala isso sobre os de Bereia. Eles eram nobres, mais nobres. Por quê? Porque eles estavam na igreja, eles estavam na sinagoga, o pastor pregava. Oh, que bênção, mensagem legal. Mas calma aí, deixa eu chegar em casa, eu vou ler essa palavra, porque eu sou falho. Eu talvez aqui possa ter falado uma coisa, esqueci de falar outra coisa, sabe? Eu sou falho. Mas você, diante do Senhor Todo-Poderoso, com a palavra dele, examinando, aí, meu irmão, pensa na explosão que vai ser esse negócio. Se você gostou de alguma coisa que eu falei aqui, quando você lê a palavra e examinar, talvez Deus vai descortinar um negócio e falar assim, ó, é isso, irmão. Com que frequência nós ouvimos um sermão e declaramos assim, hoje esse sermão foi bom, hein? E aqui nós temos um grande privilégio. Não vou falar por mim não, mas pastor Leandro prega muito bem, pastora Rafa, pastora Dani, pastor Wagner, temos bons pregadores aqui. Você com certeza ouve bons sermões aqui. Mas qual foi a última vez que você ouviu um sermão que você falou assim, que sermão bom, meu irmão? Caramba, que palavra. Às vezes eu até vejo no Instagram, né, pastor Leandro, as pessoas botam até uma frase do sermão, né? Legal. Mas vem cá, é só para postar no Instagram ou você chega em casa, cara, ele falou isso, isso e isso, vou ler de novo esse livro, vou captar, vou ruminar esse negócio, vou escrever no meu espelho, eu vou praticar esse negócio na semana. Qual foi a última vez que você fez isso? Você quer ver um negócio? Você lembra do sermão de semana passada? Fala a verdade aí, quem lembra do sermão de semana passada? Foi sobre o quê? Foi sobre oração, né? Agora não levanta a mão não, mas você orou todo dia? Você lembra o personagem que o pastor Leandro usou? Foi Jabes, né? E você lembra um detalhe que ele falou? Que ali estava tratando sobre genealogia, sobre linhagem. Aí em Jabes ele para. Pô, calma aí, Jabes é especial. Está guardado na cabeça. Por que Jabes é especial? Porque ele fez uma oração diferente. Você fez uma oração diferente essa semana? Você chegou diante de Deus e aplicou aquilo que foi pregado semana passada? Você leu Crônicas para saber como é que era a vida ali? Ou como é que era o texto? É isso que eu quero te estimular hoje. Cada mensagem que você ouvir, cada sermão, cada ensinamento, você tem que chegar em casa e falar assim, calma aí, isso é rico demais, eu preciso praticar isso na minha vida, deixa eu ler de novo, deixa eu escrever, deixa eu aprender, deixa eu praticar. Gente, é tão simples.
Chega em casa hoje, lê o livro de Ageu, anota, faz perguntas, manda um recado para mim e fala: pastor, não entendi isso aqui, o que o senhor achou disso aqui? Vai ter a célula, na célula você discute junto com os irmãos. Coloque em prática, seja igual aos irmãos de Bereia, mais nobres, porque você ouve as palavras que o Senhor diz através dos homens de Deus, mas você não se sustenta com isso, não se satisfaz com isso não. Você chega em casa, você lê, você medita, você pratica, você decide mudar a sua vida, porque a palavra de Deus está entrando na sua vida. Muitas das vezes deixamos a igreja e esquecemos de tudo que ouvimos, mas essas pessoas aqui não, elas colocaram em prática. Você precisa hoje fazer a seguinte pergunta, tá? Esse sermão é legal. Pergunte para si mesmo: o que eu devo fazer a respeito disso? O que eu devo mudar? O que eu faço? Como é que eu coloco isso em prática? E começar a desenvolver. Certa vez eu ouvi de uma pessoa muito sábia: reunião sem plano de ação é perda de tempo. Fez uma reunião, caramba, 10 horas de reunião, um montão de coisa decidida, mas não tem plano de ação, não valeu de nada. Hoje você tem que estar aqui com um plano de ação. Calma aí. Primeiro, tu lê a Bíblia e ora todo dia? Não, passa a fazer. Segundo, se vai passar a fazer, ou se já faz, primeira missão, mensagem de hoje é sobre Ageu 1, lê Ageu 1 e 2, medita sobre isso, você assiste o culto de novo, vai compartilhar na célula, poxa, legal, profeta menor, aí aproveita, lê já outro profeta menor, vai tirando onda, lê cada dia um livro, vai crescendo, vai aprendendo, vai escrevendo, vai ensinando para outras pessoas, compartilha, manda na célula: caramba, eu aprendi isso aqui, o que vocês aprenderam? Liga para um amigo, aqui, o que você achou da mensagem? Vai crescendo, vai colocando em prática. Hoje nós precisamos sair daqui com o compromisso de nos aplicarmos no relacionamento com o Senhor, em aprender, em colocar a Bíblia em prática. Dar prioridade a isso será a primeira coisa do seu dia, ou deverá ser. Viver nossos dias nos importando se estamos envolvendo Jesus nas coisas que fazemos, porque aí sim, aí nós vamos viver uma vida que realmente teme ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Ter medo de alguém é você se afastar dessa pessoa. Tenho medo dela, deixa eu ficar longe dela. Ou então quando ela chega perto de você, você fica: caramba, essa pessoa pode me bater, pode me roubar, meu Deus do céu. Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus quer temor. Sabe o que é temor? Temor é valorizar aquilo que Deus valoriza, adorar aquilo que Deus adora, amar aquilo que Deus ama, odiar aquilo que Deus odeia, e colocar Deus no primeiro lugar acima de todas as coisas na sua vida. Isso é temer ao Senhor. Esse deve ser o nosso compromisso, segundo a mensagem de Deus para as nossas vidas. Que você avance na sua vida espiritual, que você não viva uma paralisia espiritual, e que você viva grandes experiências com o Senhor todos os dias na sua vida.